nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e no dia de hoje nós vamos construir o saber integrativo sobre a percepção, uma função primordial à nossa existência. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, cosmopolita, cidadã do mundo, atualmente resido em Portugal e tenho mais de 15 anos de prática profissional na psicologia integrativa, na epistemologia, na educação e formação de profissionais de saúde, na clínica. Também tenho formação em administração, trabalho com o mundo corporativo, desenvolvendo processos integrativos de desenvolvimento de competências, implementação de mudanças. E atuo na clínica, no atendimento psicoterapêutico integrativo. E no momento estou aqui, construindo esse processo de tornar viável, de tornar acessível os conhecimentos integrativos que são eles que constituem a vida. E no dia de hoje, nós vamos falar da construção do processo de percepção integrativa que se faz em nós, seres vivos humanos, e em todas as outras espécies vivas aqui em planeta Terra, só que em proporções, em limitações e em possibilitações distintas daquela mais desenvolvida na espécie humana. Então vamos entender como se dá esse processo de percepção, que já me adianto e lhes revelo que é um processo integrativo. É um processo de estabelecer associações, conexões e a partir das possíveis, das viáveis associações e conexões, construir um todo, construir um movimento, um processo que traduz, que revela o nosso multiverso, ou seja, as nossas multidimensões cognitivas, física, fisiológica e biológica, emocional e sensorial, as nossas crenças, os nossos sistemas de valores, os nossos princípios filosóficos, os nossos elementos transcendentes, a nossa relação com o sagrado, com o divino, e as nossas relações sociais, as nossas trocas. Cada uma dessas que eu mencionei compõe uma multidimensão. E elas atuam em gradações, em parcialidades de ativação ou de inação. E estas multidimensões, com as suas parcialidades, os seus multiníveis de ação e de inação, compõem a nossa inteireza, o nosso multiverso, que estará balizado, estará ali relacionado com o espaço e os elementos que estão nesse espaço e numa determinada época da nossa vivência e das relações contíguas em ato contínuos com tudo e com todos. E estes multiversos, essas inteirezas nossas, elas são constantemente atualizadas pelas nossas vivências, pelas nossas permanências nos espaços e nos tempos e as trocas que nós promovemos com as nossas intervenções, com as nossas ações no tempo, no espaço e com os efeitos que essas ações geram a todos os outros seres vivos e os demais também, os inanimados que estão ali no espaço. E nestas trocas nós também recebemos e nos auto-reorganizamos a partir daquilo que nós recebemos. E esses processos de recepção da troca entre nós e tudo que está à nossa volta, ele se inicia
por uma parte importante que é o contato. Mas esse contato, ele é construído, ele é ativo, ele é um movimento, é um processo de captura e introjeção, de captura, de trazer para o nosso interior corporal e ser atuado, trabalhado por todo um sistema que nos compõe, que é chamado de sistema nervoso. E esse sistema nervoso, constituído por células que são chamadas neurônios, que se acumulam em porções chamadas glias e que se distribuem ao longo do nosso corpo inteiro através dos nervos, eles compõem, eles trabalham mutuamente, articuladamente uns com os outros, e eles têm a função de recepcionar tudo que está à nossa volta, de quando é feita a nossa captura pelos nossos órgãos dos sentidos, que são aqueles que têm a potência de capturar imagens, que são os olhos, sons, que são os ouvidos, cheiros, odores, que são o olfato, sabores, paladares, que são os órgãos da gustação, aqueles que nos permitem tocar e ser tocado, que é o nosso órgão do tato, que é a pele, e o conjunto deles, porque eles trabalham integradamente, conectados uns com os outros. Nós precisamos sempre, por exemplo, da associação da visão com a audição, até que são vias que estão diretamente na mesma altura, do mesmo nível, né? Os olhos estão aqui, os ouvidos aqui. Nós também temos uma dimensão de associação do olfato, do paladar, tudo aqui nessa região superior. E eles trabalham muito ligados, até porque quando nós vemos, nós também muitas das vezes sentimos o odor aqui via nasal, via céu da boca no palato. Nós também ouvimos e já criamos esses componentes do contato, e quando é possível até degustar, saborear, usando o nosso órgão, que é a língua, dentro da boca, com todo o sistema de mucosa, nós acrescentamos ainda mais informações sobre aquilo que está ali, que nós estamos tendo contato, e quando nós tocamos, ou nos é tocado, né? Pelo nosso maior órgão sensitivo, que é a pele, nós temos mais informações sobre aquilo que nós estamos interagindo, que nós estamos tendo contato e, portanto, estamos capturando informações através desse conjunto sensorial que trabalha integradamente, ou seja, todos os nossos contatos já sobreexcitam, criam uma estimulação, uma excitabilidade nesses órgãos e nas vias que interligam esses órgãos, que aí são as vias do sistema nervoso periférico, são neurônios que estão em nervos e que conectam aqui na superfície mais externa esses aparelhos sensitivos, esses órgãos sensoriais, e que conduzem essa informação até o nosso sistema nervoso central, que é uma outra via do sistema nervoso, composta por neurônios, por glias, que vai conduzir essas informações até, né, da sua região central, que é a medula, até o encéfalo, que é essa porção que está aqui dentro da nossa caixa craniana, que vai distribuir, vai encaminhar e vai distribuir as características dessas informações que vêm em vias específicas relacionadas a elas e vai integrá-las, conectá-las, associá-las a partir das suas próprias características, mas de toda uma evocação do nosso sistema mnemônico, que é o sistema de memória, que atua em níveis diferenciados, no nível da memória mais ativa, nesse primeiro momento da captura, do contato dos elementos à nossa volta e de nós mesmos, porque a nossa percepção não é só do elemento externo, é também interoceptiva, como é dita,
ou seja, das nossas constituição física, fisiológica e bioenergética do nosso inteiro, né, de nós mesmos, que são ali também acionadas e são também percebidas, e todos esses elementos são levados para o nosso encéfalo, que está aqui dentro do crânio, dentro da cabeça, e eles vão ser encaminhados a áreas específicas, que são áreas dos seus armazenamentos, mas outras informações são evocadas, ou seja, são acessadas no nosso sistema de memória e vão também ser processadas no momento da nossa percepção, a partir das nossas bases que estão na nossa autobiografia ou história de vida, do nosso sistema de classificação, a partir dos nossos valores, das nossas crenças e a partir das nossas escolhas daquilo que é significativo, daquilo que é importante, a partir da nossa multidimensão afetiva, do campo das emoções, das sensações, a partir das nossas cognições, dos pensamentos que nós temos e que formam as bases das nossas crenças, dos nossos sistemas de classificação. Todo esse conjunto de informações é então dissociado, os que vêm de fora e os que também vêm de dentro do funcionamento do nosso corpo. Depois eles são integrados, conectados com toda essa carga de informações que estão na nossa memória e que estão em níveis diferentes da memória, níveis mais ativos, que são a memória de trabalho, níveis um pouco mais menos ativos e de mais armazenamento, que são a memória anterógrada e até a retrógrada, que é lá de questões mais antigas, que nós vamos estabelecer parâmetros que vão inclusive definir por um sistema de seleção os aspectos, as características, os elementos que ali foram capturados do nosso contato pelo sistema sensorial, os nossos sentidos de contato, visão, audição, olfato, paladar, o tato pela pele e a funcionalidade integrada de todos eles. Então vão ser interpretados, percebidos através de uma configuração seletiva estabelecida por nós mesmos a partir das nossas vivências, a partir das qualificações que a nossa vivência recebe pelo nosso sistema de armazenamento, e essas qualificações vão direcionando as nossas memórias, o conteúdo que está lá armazenado da nossa memória, de forma que depois, quando nós continuamos tendo novos contatos com novos elementos nas nossas novas experiências, possam ser evocadas, ou seja, possam ser, por um ato de vontade, acessadas e elas serem, novamente, tornarem-se elementos proeminentes para serem analisados e serem associados, integrados na nossa construção perceptiva e seletiva daquilo que nós vivemos com os seus elementos e com os nossos próprios elementos. E a partir de então é criado uma realidade, um filme, né? Com muitas características daquilo que se faz ali naquele tempo, naquele lugar, na nossa vivência. E essa percepção que começa num processo de captura de características, passa por um segundo processo de introspecção, de levar para dentro e ser junto com também a nossa percepção da nossa vivência interna, das nossas condições, do nosso corpo, do que está transitando nele. A nossa interocepção é conduzido para aqui, para nosso encéfalo, que através da atividade do cérebro vai desenvolver as funções de análise, de separação,
de encaminhamento para regiões específicas para o armazenamento dessas informações, desses dados, dessas características, desses detalhes capturados na nossa experiência, e passará por um processo seletivo e de integração, de conexão de características, de forma, que é baseado nas nossas memórias de vivências anteriores, que é baseado nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos interesses, nas nossas decisões, nas relações que nós vivemos e como foram vivenciadas, o sistema de justa medida, sistema de desejos, de interesses, aspectos transcendentais e aqueles aspectos, inclusive, indesejados, que foram agressivos, ameaçadores, eles também vão ser ali considerados. E isso vai organizar uma seleção das características, dos detalhes daquilo que nós estamos tendo contato e a construção de uma realidade, né, de um conjunto de características ativos e em movimento, relacionados entre si, por nós mesmos. Essa construção se faz por nós mesmos e nos é apresentada, inclusive com sugestões já das ações, do que nós deveríamos fazer, dos nossos atos, dos nossos comportamentos, para viabilizar uma ação mais imediata e uma redução, uma economia de energia, de processo, por nós mesmos, pelo nosso ser, pela nossa inteireza, e inclusive ali baseada em história da nossa vida, na nossa autobiografia, que foram indicativas de êxito, e também considerando nessa seleção o afastamento, a repulsão daquelas vivências que em determinados detalhes ou características nos causaram fracassos, angústias, dores, sofrimentos. Então, a nossa percepção, ela é um sistema que constrói realidade de modo integrativo e que não nos apresenta os detalhes, as características daquilo que se vivencia, como ele é para várias pessoas ou para vários seres vivos, porque a nossa processualidade perceptiva, ela traz por base a nossa autobiografia, o nosso sistema de preferência, as qualificações e os parâmetros das experiências que nós vivenciamos e seleciona características, detalhes, formas, cria integrações entre elas que por muitas vezes podem não estar presentes ali naquela questão que nós vivenciamos naquele espaço, naquele tempo, com aqueles elementos. É uma construção nossa que não garante estar fiel a todos os detalhes daquilo ou daquela situação, daquele evento, como realmente ele é. E isso já se descobriu há muito tempo. Já se conhece que nós, seres humanos complexos, inteiros, criamos versões, simulações, histórias, filmes de tudo aquilo que nós vivenciamos de modo seletivo, ou seja, a partir de um sistema de interesses daqueles elementos, das relações, dos movimentos que nos são adequados. Por isto, ao vivenciarmos o nosso sistema de percepção, ao vivenciarmos algo, a termos contato com algo, precisamos de um tempo para podermos capturar, introspectar vários elementos e poder construir mais congruentemente, vamos dizer, convergentemente esse filme com os elementos que estão ali dados na vivência e que são também elementos comuns, perceptíveis por outros seres vivos e não somente a nós mesmos. Mas esse fato de também permanecer no contato por um tempo maior não garante
que na nossa construção perceptiva seletiva nós possamos nos apresentar, revelar características mais fidedignas, que não são aquelas eleitas por nós, pela nossa história, pelas nossas escolhas, pelas nossas preferências e pelo nosso sistema de proteção, pelo nosso mecanismo de defesa, como aqueles melhores para contar o enredo. Não é o tempo de contato que vai nos permitir abranger a esse filme da realidade que nós estamos vivenciando com os detalhes que nós mesmos, na nossa seleção natural de processualidade, desconsideramos. O que nos pode favorecer encontrarmos, né, uma completude, ou seja, as características que no nosso sistema perceptivo seletivo, de acordo com as nossas preferências, com os nossos mecanismos de defesa, fica de fora, ou seja, ele existe, está sendo capturado, introspectado, trazido para dentro de nós, no nosso sistema de processualidade mental, cognitivo, está sendo armazenado, mas não está sendo selecionado para a construção desse inteiro que é o filme que se apresenta para mim da realidade que eu estou vivenciando. Essas características que não estão fazendo parte desse filme, que conscientemente eu me deparo, eu entendo, eu compreendo e eu escolho agir sobre ele, estão armazenadas no que nós chamamos de inconsciente, que é aquela dimensão nossa que tem tudo aquilo que eu não estou controlando, que eu não estou conseguindo organizar, acessar pela minha própria vontade. Inclusive também tudo aquilo que eu escolho afastar, que eu não quero ter contato, mas que não está passando pelo meu controle, está se estabelecendo, mas não está passando pelo meu controle do consciente. Todas essas questões estão armazenadas no inconsciente e elas agem sobre nós nesse nível da ausência de controle, por vezes nos trazendo sensações desconexas, divergentes, incongruentes com a experiência, por exemplo, de algo novo que eu nunca vi e não deveria estar ali me sentindo agradável ou desagradado, me sentindo angustiado ou me sentindo feliz, porque simplesmente eu desconheço e o meu ato naquela vivência é de buscar o conhecer, é de investigar, é de perceber os detalhes, as características, mas isso não está acontecendo porque a minha construção dessa realidade, dessa experiência, ela é seletiva, ela está selecionando e está conectando, integrando e me oferecendo esse filme sobre essa realidade somente com aqueles aspectos que eu seleciono e que são adequados. Então, aqueles que não são adequados, são inadequados, eles são deixados no nosso armazenamento inconsciente e, portanto, até essa sensação do estranhamento de algo novo, diferente, fica lá na nossa infância, quando nós somos bebezinho e crianças, porque aí nós temos um sistema que não está totalmente desenvolvido, um sistema nervoso, e a sua capacidade de processualidade ainda é falha, e nós descobrimos que desconhecemos, nós investigamos, nós temos curiosidade, e às vezes até nos machucamos, nos ferimos, nos magoamos por acessar essa intencionalidade, essa impulsividade de conhecer o desconhecido, sem as medidas seletivas, protetivas e defensivas, e nem as preferenciais do nosso gosto, da nossa adequabilidade, porque está tudo em formação, os nossos parâmetros ainda não existem, os nossos sistemas de classificações internas armazenados estão sendo construídos com essas primeiras experiências e esse sistema não se ativa dessa forma. Mas depois da fase do nosso desenvolvimento, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, nós já temos muitos elementos armazenados no nosso sistema de memória e a partir de então a nossa percepção passa a se tornar seletiva e a construir a realidade com base nesses parâmetros de seleção, de atração do satisfatório, do prazeroso, do desejado e repulsão do angustiante, do agressivo, do ameaçador,
que se fazem parte quanto processos naturais para a preservação da nossa integridade, da nossa inteireza e da nossa condição de nos manter vivos e saudáveis na nossa existência e aptos a nos procriarem, criarmos os nossos descendentes e mantermos a nossa espécie viva. Então precisamos ter muito entendimento de que a nossa percepção é seletiva e constrói um enredo nos sugestionando, sugerindo, induzindo, até impulsionando e por vezes automatizando as nossas ações, os nossos movimentos, os nossos comportamentos a partir da nossa história de vida, de ações, de comportamentos que nós realizamos ou que nós presenciamos e capturamos essas informações e as temos no nosso sistema de classificação lá nos nossos parâmetros de justa medida, de filosofia de vida, de interesses, de nosso sistema de classificação que está na nossa memória, no nosso sistema muito sofisticado de armazenamento e de fácil acesso para nós evocarmos, para nós, no ato de vontade, pegarmos os seus elementos e torná-los disponíveis a nós mesmos para integrá-los, conectá-los com aqueles outros elementos que vêm da nossa vivência, do nosso contato com tudo que está fora de nós e foi introspectado junto com os nossos próprios dados, informações da nossa condição própria naquele momento, que é a nossa interocepção, e esses achados que passam pelo nosso sistema de seleção, de classificação, serão integrados, conectados com um filme de uma realidade que é parcial, que não é total, que não é plena e que sugestiona, que induz e que até automatiza as nossas ações em repetição de outras anteriormente vivenciadas em outras situações, com outros dados, com outro realismo e nos impele a sermos e vivenciarmos desse modo. Então fica a pergunta, Luciana, então como sermos, pela proposta do integrativo, inteiros e acessarmos e percebermos a inteireza daquilo que vivenciamos? Um movimento interessante é termos contatos em tempos diferentes com aquele lugar, com aqueles elementos e percebermos, tentarmos capturar os detalhes, as informações desse segundo contato e diferenciá-los, abrirmos-nos para um questionamento no sentido de dizer, isso é o mesmo, esse detalhe, essa característica, mas o que aqui tem, ou o que aqui eu estou experienciando, eu estou vivenciando que é diferente. Então, nós precisamos começar a abrir questionamentos sobre as distinções, as desigualdades, sobre as diversidades e sobre os elementos, inclusive, que estão ausentes daquela realidade, daquela vivência que nós capturamos, que nós conduzimos internamente e que gerou uma série de processos de seleção e nos ofereceu um filme nos contando uma realidade que é parcial. Então, para que nós possamos começar a acessar uma percepção integrativa, nós temos que abrir questionamentos sobre aquilo que está excluído daquele filme da nossa realidade, começarmos a questionar as certezas que nós temos, aquilo que realmente é absoluto, isto é desta forma, começar a entender, será que é? Será que não pode ser um pouquinho diferente? Começarmos a buscar outra forma também, é nós fazermos contatos relacionais, sociais, com outros elementos vivos, com outras pessoas, que possam, por exemplo, estar presentes naquela mesma realidade e escutarmos delas quais são os detalhes, as características que elas vivenciam naquela realidade, porque nós vamos ter o nosso sistema, o nosso filme daquela realidade vivencial e o filme da realidade vivencial daquela outra pessoa
que tanto o meu quanto o da outra pessoa são parcialidades e eu posso compará-los, abrir as questões entre eles e comparar os seus elementos e aí começar a ter contato com possíveis detalhes, né? Particularidades, especificidades que ficaram de fora. Mas isso também não é suficiente e também não é para ser competitivo e dizer que o do outro é melhor ou mais seguro que o meu e eu devo copiar, repetir o do outro e não considerar o meu, mas o pressuposto é trazer mais detalhes para fazerem parte da nossa integração da percepção da realidade da nossa vivência. Mas além disso, eu preciso questionar o que está faltando, o que não está ali, porque as angústias, as ameaças, as dificuldades, os elementos divergentes, contraditórios, que não são desejantes, também compõem essa realidade. E eu não estou os percebendo porque o meu sistema de processualidade cognitiva é seletivo e os exclui. Então, eu posso abrir um questionamento de quais são as incongruências, quais são os dificultadores, quais são os elementos que me angustiam, quais são aqueles que eu não desejo, não estão no meu sistema de preferência. E talvez, com esses questionamentos, eu permanecendo em contato com essa realidade ao longo de um tempo maior, eu possa identificá-los e também trazê-los para o nosso conjunto de construção integrativa da percepção da realidade, do mesmo modo que também obter as percepções de outros seres que estão ali e conseguem me relatar e também considerar as características divergentes, diferentes que eles percebem e aí ampliar um pouco mais a minha percepção integrativa da minha vivência e dos elementos da realidade, que também continuará sendo parcial, e eu posso ampliar ainda mais questionando as similaridades de experiências passadas que eu vivenciei, as ações no mundo que eu executei, quanto elementos dessas parcialidades também, e poder aí ampliar o meu escopo de percepção seletiva e integrativo do mundo real que eu vivencio e atribuir a mim, nesse movimento, nesse processo, sempre o que a gente chama de paradoxo da dúvida, o hábito de duvidar. E aí ter mais cautela, mais calma, dar o tempo necessário, não investir na impulsividade, para que o meu processo perceptivo seja mais ampliado, mais integrativo sobre a sua constituição fragmentária, parcial, seletiva e excludente de ação. Bem, pessoal, aqui fica esse processo no dia de hoje de construção do saber integrativo sobre o processo de percepção que é seletivo, que é excludente, que é parcial e que integra a construção a partir de nós mesmos, das nossas bases, a nossa realidade, e deixa de fora vários aspectos e detalhes que de fato se manifestam, estão presentes, e isso pode ser exatamente o encaminhamento que nos faça viver situações a nós disfuncionais, que tragam demandas, colapsos, crises, excessos que nós de repente não precisaríamos vivenciar se tivéssemos mais calma, e se investíssemos num contato temporal mais ampliado e abríssemos questionamentos sobre tudo aquilo que está de fora, mas que é fato e que participa de tudo o que está acontecendo. Para todos aqueles que gostarem do vídeo, eu convido para atribuírem um like, um joinha e, caso acharem que é digno, compartilhar com pessoas que são interessadas no entendimento integrativo da vida que compõe a nossa inteireza. Para aqueles que têm questões, dúvidas ou que suscitaram alguns temas, alguma questão, que faça comentário no vídeo e que compartilhe comigo para que eu possa trabalhar nas próximas construções do saber. E para aqueles que confiarem ainda mais com a construção
do saber integrativo ou com as psicoterapêuticas, com a psicoterapêutica integrativa ou com a vivência de processos integrativos, será uma honra para mim e vocês poderão me contactar através do e-mail do nosso canal que está aqui na descrição do vídeo, que muito dignamente participarei dessa construção dos processos integrativos vivenciais, psicoterapêuticos com cada um de vocês. Por ora, eu manifesto aqui a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo deste momento.